Olá, meus caros alunos e aqueles que me visitam, visitam o meu canal para eventualmente assistir as minhas aulas, as videoaulas. Esta é uma videoaula sobre auditoria 1, auditoria inicial, auditoria preliminar. E antes de começar esta videoaula, eu gostaria de pedir que se inscrevesse no canal, aqui embaixo, né? Que também, quem quiser, pode dar o like, fazer comentários nesse canal. Os meus alunos que assistem essa videoaula vão fazer seus comentários no fórum do portal da faculdade, a FADBA, Faculdade Adventista da Bahia, para quem especialmente estou produzindo essas videoaulas de auditoria e também numa outra playlist, aulas de controladoria. Então, deixa aí o seu like, seu comentário, se quiser se inscreva e quem sabe esse vídeo pode ser útil para outros alunos, para outras pessoas que trabalham na área de auditoria. O tema da nossa videoaula de hoje eu denomino caminho crítico do processo de auditoria. Mas por que caminho crítico? Vou dar só uma baixada aqui. Mas por que caminho crítico? O que vem a ser caminho crítico? A gente sabe que caminho crítico é uma sequência de atividades correlacionadas que desenham um processo, no caso, um processo de auditoria. Então, o caminho crítico do processo de auditoria é esse desenho do processo da auditoria. E a gente já sabe que todo processo ele tem três fases. A fase da entrada, a fase do processamento e a fase da saída. Todo processo tem essas três fases. A gente já aprendeu em controladoria os motivos dessas três fases em um processo de qualquer coisa. E aí eu chamo de caminho crítico de auditoria porque nós vamos aprender hoje qual é o processo que se desenvolve, que se desenrola dentro de um trabalho de auditoria. Por isso que o nome é caminho crítico do processo de auditoria. No caso da auditoria, esse caminho tem um prazo que não pode ser atrasado, porque a empresa auditada também tem seu próprio caminho crítico a percorrer para cumprir com suas responsabilidades quanto às demonstrações contábeis auditadas. Sua divulgação, assembleia, quando for sociedade anônima, ou publicação, enfim. Tem todo esse caminho a percorrer até o final da AGO. Da AGO que vai discutir essas demonstrações contábeis auditadas. E deixa eu fazer uma coisa aqui. Então nós vamos começar, eu vou diminuir aqui a minha visão da minha imagem para não atrapalhar aí o desenrolar dos slides. Um caminho crítico, dito por que eu denomino caminho crítico do processo de auditoria, vamos a ele propriamente dito. Todo caminho crítico, todo processo tem um início, como eu falei. E o caminho crítico do processo de auditoria, ou então a evolução do processo de auditoria, ele tem um início exatamente no seu contrato de auditoria.
Esse contrato é um contrato formalizado entre o auditor e o auditado. É necessário o contrato para poder definir algumas coisas que têm relacionamento com o aspecto comercial, o aspecto operacional, o aspecto financeiro, o aspecto legal desses contratos. Então, esse contrato é o início do caminho crítico do processo de auditoria. Mas aí vocês podem me perguntar, mas professor, o que tem a ver um contrato com o processo operacional do trabalho do auditor? Tem a ver muita coisa, mas especialmente duas coisas são importantes. O pessoal que vai executar o trabalho de campo, como nós chamamos, trabalho de campo é aquele trabalho que o grupo de auditores ou a equipe de auditores vai diretamente às dependências da empresa auditada para desenvolver o seu trabalho de campo, o seu trabalho de auditoria, né? Executar o trabalho de auditoria. Então, nesse contrato, especialmente, tem duas cláusulas, são duas informações importantes para que o auditor que vai a campo executar o trabalho de auditoria, o responsável por esse trabalho de auditoria, ele tem que ter conhecimento sobre essa informação. A primeira informação é sobre o escopo do trabalho. É lógico, se eu for o responsável de um trabalho, da execução de um trabalho de auditoria, eu tenho que tomar conhecimento de qual é o trabalho que eu vou executar, qual é o escopo do trabalho que eu vou executar. E esse escopo está bem claro, bem definido lá no contrato de auditoria. Né? Escopo. O que é o escopo? O escopo é o trabalho que você efetivamente vai executar. Um auditor ele pode executar vários tipos de trabalho. Ele pode executar um trabalho de auditoria, ele pode executar também um trabalho de assessoria, ele pode executar um trabalho de planejamento tributário, ele pode executar vários tipos de trabalho. E o trabalho de auditoria, propriamente dito, que tem como objetivo a emissão de uma opinião sobre as demonstrações contábeis, é um escopo específico, que aquela equipe que vai ao campo tem que ter isso na sua mente, para poder saber, para poder desenhar todo o processo da auditoria que ele vai executar. Esse é o primeiro ponto, então, que o trabalho de auditoria exige no seu caminho crítico do processo de auditoria. Eu ia esquecendo de dizer que nessa primeira visão nós vamos ter uma visão de cima para baixo do caminho crítico do processo de auditoria, do processo propriamente dito da auditoria. Tá? Então nós vamos ver a auditoria como um todo, de cima para baixo. Na sequência, nós vamos entrar em cada caixinha do processo de auditoria. Agora eu quero que vocês percebam como é o processo de auditoria com essa metodologia, essa visão de cima para baixo, desde o início até o seu final. Tá? É o método dedutivo, né? Você começa da visão macro de um determinado processo e depois vai retalhando esses processos para ver a parte micro, né, de cada um desses processos. Então, nós vamos ver aqui o processo macro, vamos ver o processo do seu início até o seu final de forma macro. Então, como nós íamos dizendo, o início do caminho crítico do processo de auditoria se dá através do fechamento do contrato de auditoria com o nosso auditado, que nós chamamos de nosso cliente. E nesse contrato tem uma das duas informações fundamentais para a execução do processo de auditoria, que é o escopo do trabalho. Já vimos também que esse escopo é a definição do trabalho que o auditor vai executar naquela empresa. A outra informação importante que existe dentro do contrato de auditoria, nós denominamos de honorários. Ah, professor, mas o que tem a ver os honorários
dos auditores com o trabalho de campo, com um caminho crítico do processo de auditoria? Bom, honorários especificamente não tem nada a ver. Não é necessário a equipe de trabalho de auditoria conhecer os honorários para poder executar o seu trabalho de auditoria. Mas só que tem um pequeno detalhe que é importante e que acaba sendo a base para levantamento desses honorários. É a quantidade de horas que o processo de auditoria deve levar. É a quantidade de horas que todo o trabalho do seu início até o final deve tomar na execução da auditoria desse determinado cliente, ou desse determinado auditado, ou dessa determinada empresa. É essa a informação importante que a equipe de campo, que vai executar o trabalho nas dependências do cliente, nas dependências do auditado, nas dependências da empresa, ele precisa saber. Por que ele precisa saber? Porque ele precisa saber quanto tempo ele tem para executar aquele trabalho. E essa informação vem através da cláusula de honorário, porque a partir dos honorários, a partir do tempo que vai ser executado, é que nós chegamos ao valor de honorário. Num cálculo muito simples, né? O valor da quantidade de horas que nós vamos despender no trabalho da auditoria, desde o seu início até o seu final, multiplicado pelo custo da hora média dos auditores que vão participar nesse trabalho de auditoria. Desde do trainee, do assistente ou do estagiário até o nível do sócio da empresa. Então, essas são as duas informações significativas, importantes, que são obtidas através do contrato de auditoria e que a equipe de campo precisa tomar conhecimento para executar o seu trabalho de auditoria. E agora nós vamos sair desse início, desse start, desse input ao processo de auditoria propriamente dito, ao caminho do processo de auditoria propriamente dito. E esse processo de auditoria, ele se divide em três partes. Tá? Em três etapas. As etapas em que o caminho crítico do processo se divide são essas três aí. Planejamento da auditoria, execução da auditoria e, finalmente, o objetivo da auditoria. E qual é o objetivo da auditoria? Já aprendemos de outras aulas anteriores, de outras videoaulas anteriores, que o objetivo da auditoria é emitir uma opinião, mas quem emite uma opinião sobre alguma coisa. Então, o objetivo da auditoria é emitir uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Portanto, se o auditor vai emitir uma opinião sobre as demonstrações contábeis, isso significa que as demonstrações contábeis são o objeto do trabalho do auditor, são o objeto da auditoria. Em cima das demonstrações contábeis, como objeto da auditoria, que o auditor vai se debruçar para emitir uma opinião sobre elas. Ok? Então, o processo da auditoria se divide basicamente em três etapas, três fases. Primeira fase, planejamento da auditoria. Segunda fase, execução da auditoria. E terceira fase, o objeto da auditoria. O objetivo da auditoria. E esse objetivo consiste em emitir uma opinião sobre as demonstrações contábeis. E essa opinião sobre as demonstrações contábeis emitidas pelo auditor, ela é formalizada através de um relatório dos auditores independentes. A gente vai chegar lá. Nós vamos começar aqui pela primeira fase do caminho crítico do processo de auditoria, que é o conhecimento e o entendimento. Professor, conhecimento e entendimento de quê? Então, conhecimento e entendimento da empresa, dos negócios dessa empresa,
das operações dessa empresa e, fundamentalmente, dos controles internos. Esse é o conhecimento e o entendimento. Nós precisamos conhecer a empresa como um todo. Nós precisamos conhecer o negócio. Qual é o negócio da empresa? Ela é uma empresa do ramo de comércio, é uma empresa do ramo de serviço, é uma empresa do ramo de empresa pública. A gente já vai descer a cada quadradinho desses ao detalhe, né? Como eu falei, estamos tendo primeiro uma visão geral, holística do caminho crítico do processo de auditoria. Tá? Então, no planejamento, o primeiro trabalho a ser executado é o conhecimento e entendimento da empresa, dos negócios, das operações e dos controles internos, fundamentalmente. Eu conheço a empresa, eu conheço o negócio, eu conheço as operações, mas em relação aos controles internos, que é o conhecimento mais importante que o auditor deve ter nesse trabalho do processo de auditoria, esse controle interno, ele não só conhece, como ele tem que entender, e entender profundamente como funcionam os controles internos dentro de uma empresa. Tá? Esses detalhes, para que vocês possam fazer pesquisa, eles se encontram na NBCTA 200. Tá? As normas brasileiras de contabilidades técnicas relacionadas com a auditoria de número 200. Muito bem. Depois de conhecermos e entendermos, na verdade, depois de conhecermos a empresa, o negócio, as operações e conhecermos os controles internos e, principalmente, entendermos esses controles internos, nós vamos fazer uma coisa que é o cerne, que é um dos alicerces do trabalho do auditor. Nós vamos avaliar os controles internos. Mas, professor, o senhor já conheceu os controles? O senhor já entendeu esses controles? Por que o senhor vai avaliar esses controles? E o senhor não vai avaliar a empresa, o negócio, as operações, só os controles? Exatamente. Nós vamos conhecer a empresa, vamos conhecer o negócio, vamos conhecer as operações, vamos conhecer e entender profundamente os controles internos aplicados dentro da empresa, ou não necessariamente os controles internos definidos para que sejam seguidos dentro da empresa, mas nós só vamos avaliar somente os controles internos. E por que nós vamos avaliar somente os controles internos? Por um motivo muito simples e óbvio até. Como o controle interno é fundamental para determinar a minha confiança como auditor nas demonstrações contábeis, eu tenho que avaliar esse controle interno para definir a natureza, a profundidade e a dinâmica do tempo do meu trabalho, né? Natureza, a profundidade e a dinâmica do tempo. Então, esse controle interno avaliado vai me dar essa certeza de como é que eu vou desenvolver o meu trabalho. Se eu vou fazer um trabalho mais profundo, se eu vou fazer um trabalho menos profundo, mais superficial, se eu vou fazer um trabalho num determinado período específico do exercício, se eu vou fazer um trabalho em pequenos períodos dentro do exercício, é a avaliação dos controles internos que vai me permitir definir isso. Por quê? Porque quanto melhor forem os controles internos, melhor será a qualidade das demonstrações contábeis. É uma regra simples, é uma definição simples. Quanto melhor forem os controles internos, melhor será a qualidade das demonstrações contábeis. Consequentemente, se é uma regra direta, quanto pior forem os controles internos, pior será a qualidade das informações contábeis. Então, raciocina comigo. Se os controles internos são bons,
e a qualidade das demonstrações contábeis, consequentemente, serão boas, isso significa que eu vou ter mais ou menos trabalho? Ora, se eu estou atrás de confiança em cima das informações contábeis, se eu sei que os controles internos, sendo bom, a qualidade das demonstrações contábeis também serão boas, isso significa que eu não preciso fazer muito esforço para ter a certeza de que aquelas informações contábeis são fidedignas, são autênticas, são íntegras e todas as suas informações estão divulgadas, estão levantadas e que ela está de acordo com os princípios da contabilidade. Eu não preciso me esforçar muito, nem trabalhar muito, nem me aprofundar muito para poder ter essa convicção. Porque eu já tenho uma convicção razoavelmente boa por conta da minha avaliação dos controles internos. Então, deu para entender por que a avaliação dos controles internos é extremamente importante para o auditor no processo da auditoria e por que o auditor investe um tempo significativo no conhecimento e entendimento desses controles internos para depois avaliá-lo e aí dizer se ele é um controle interno bom, se ele é um controle interno ruim, se ele é um controle interno mediano, se ele precisa melhorar. Tudo isso o auditor vai entender exatamente nessa primeira fase do processo da auditoria, que nós chamamos de planejamento da auditoria, caminho, conhecimento, entendimento e avaliação dos controles internos. Muito bem, já conhecemos a empresa, já conhecemos o negócio da empresa, já conhecemos as operações, já conhecemos os controles internos, já avaliamos esses controles internos, já definimos a profundidade, a extensão e a natureza do nosso trabalho por conta do resultado que nós obtivemos na avaliação dos controles internos. Agora nós precisamos fazer mais um passo dentro do planejamento. Mas antes, deixe eu voltar a esse quadradinho vermelho aí que vocês estão vendo, conhecimento e entendimento, para poder fixar um pouco. Eu usei de uma estratégia didática, não que esteja correto, preste bem atenção, não que esteja correto, mas é apenas uma estratégia didática para que fique decorado na cabeça de vocês que a primeira fase do planejamento, a primeira etapa do planejamento é o conhecimento e entendimento. Conhecimento e entendimento de quem? Do Enoque. Olha o nome do Enoque aí. Enoque é um amigo meu que eu gosto muito, é lá da faculdade, ele já foi nosso coordenador, e depois que eu o conheci, é que eu comecei a usar essa estratégia didática para que, principalmente meus alunos, guardem os 4 passos do conhecimento e entendimento dentro do planejamento da auditoria. Conhecer e entender o Enoque, né? E de empresa, N de negócio, O de operações e C de controles internos. Tá? Então é só fica a dica aí para vocês decorarem qual é a primeira etapa do planejamento de auditoria. Conhecimento e entendimento da empresa, do negócio, das operações e do controle interno. E depois, então, continuando, quando a gente avaliou os controles internos, definiu qual é a natureza desses controles internos, se eles são bons, medianos, ruins, precisam melhorar e tal. Aí nós passamos para a terceira etapa do planejamento de auditoria, que nós chamamos de relevância. E podemos ver mais detalhadamente sobre esse assunto lá na NBCTA 320, que fala sobre a relevância. O que é relevância? Vamos entender a palavra relevância. Relevância é alguma coisa importante, né? A relevância, em algumas situações, ela está diretamente relacionada com uma materialidade. Então, a relevância aqui na auditoria está diretamente relacionada com a materialidade. Mas o que quer dizer relevância no processo da auditoria? O processo da auditoria tem como objetivo a emissão de uma opinião sobre as demonstrações contábeis.
E essas demonstrações contábeis, elas podem apresentar, e aqui vai uma palavra-chave dentro do trabalho, dentro do conceito do processo de trabalho de auditoria, que se chama distorções relevantes. O que é distorção relevante? E aí vem a palavra relevância. Distorção relevante é aquela distorção nas demonstrações contábeis em relação à realidade, à verdade daquela informação contábil, que estão acima do limite de tolerância do auditor. Isso é relevância. Então, nós precisamos definir o nosso limite de tolerância a essas distorções das demonstrações contábeis. Quando essas distorções ultrapassarem o nosso limite de relevância, isso significa que nós vamos ter que emitir uma opinião modificada sobre essas demonstrações contábeis, sobre essas informações contábeis. Nós vamos ver daqui a pouco o que é uma opinião modificada. Se os limites de tolerância do auditor quanto às distorções não forem relevantes, significa que a minha opinião será uma opinião limpa, uma opinião sem nenhuma modificação. Tá? Então, isso é relevância. A NBCTA 320 ela nos dá uma profundidade bem legal sobre esse tema relevância. Tá? Mas, por hora, como nós estamos vendo só o caminho crítico do processo de auditoria de cima para baixo, né? Numa visão assim global, genérica desse processo de auditoria, vamos ficar então com esses chavões aqui. Relevância é quando o auditor define qual é o seu limite de tolerância às distorções relevantes, às distorções das demonstrações contábeis. Se elas forem relevantes, o auditor deverá modificar a sua opinião. Se elas não forem relevantes, o auditor não precisará modificar a sua opinião. Mas além de definir o limite de tolerância, sempre que eu falo em relevância, eu me lembro de um programa, vamos fazer um parênteses aqui para poder, numa estratégia didática, fixar essa relevância aí. Quando eu falo em relevância, eu sempre me lembro de um programa que existia, que eu via há alguns anos atrás, aliás, bota anos atrás, porque eu já não assisto televisão já tem alguns anos, mas quando eu assistia televisão, tinha um programa de humor que tinha um homem que ele não gostava que ninguém, um humorista, né? Quem fazia o papel desse humorista era até, acho que é o Chico Anísio, ele não gostava que ninguém falasse nada com ele que fosse exagerado, ou que fosse errado, ou que falasse com um português errado. E ele tinha uma tolerância zero para esse tipo de erro, digamos, de quem ele estava, com quem ele estava conversando. Então, se alguém falava alguma coisa errada, ou entendia errado, ou se expressava de maneira errada, ele dava um piti. E o personagem era conhecido como tolerância zero, porque ele começava a criticar a pessoa que cometeu alguma gafe, algum erro, algum engano, alguma fala inadequada. Né? Ele é o tolerância zero. Eu não estou aqui querendo dizer que o auditor é tolerância zero, mas ele tem um limite de tolerância para as distorções, que eu vou chamar, entre aspas, de erro nas demonstrações contábeis. Tá? Então, isso foi só para dar uma relevância nesse tema, fazendo um paralelo com aquele programa de humor, que eu não me lembro agora o nome. Tá? Ele já teve vários nomes, porque ele já veio desde Balança, mas não cai, até os programas mais novos, agora eu não me lembro. Tá? Mas o importante é que o nome do personagem aí era o Tolerância Zero.
Então, falando sobre relevância, a próxima etapa, a quarta etapa do processo do caminho crítico da auditoria, são os riscos de auditoria. O auditor ele tem que medir os riscos de auditoria. Tá? Por que ele tem que medir os riscos de auditoria? Todo trabalho tem seu risco. O engenheiro, quando faz um projeto de um prédio, ele está ali correndo riscos. Qual é o risco que o engenheiro ou o projetista corre no desenho de um prédio? É o risco daquele prédio cair. E qual é o risco que o médico corre ao tratar, ao fazer uma consulta, ao fazer uma cirurgia com um determinado paciente? É o risco daquele paciente vir a óbito por causa da sua negligência, por causa do seu erro ou qualquer outro motivo. Toda profissão tem o seu risco, uns de grau mais elevados, outros de graus menos elevados, uns de graus que pode levar alguém a óbito, outros de grau que pode trazer algum desastre, mas toda profissão tem um risco. Né? Até o professor tem o seu risco quando ele dá a sua aula também. E o risco é que o aluno vá lá, reclame com a coordenação e daqui a pouco o professor é dispensado porque os alunos não gostaram do professor. É um risco que a gente corre. Tá? Mas a auditoria também tem seu risco. E a gente vai estudar esses riscos na sequência da nossa evolução aqui, do nosso detalhamento desse caminho crítico do processo de auditoria. Tá bom? Bom, essas 4 fases são as quatro fases iniciais do planejamento da auditoria. E não pensem que só essas 4 fases, que nós chamamos de planejamento preliminar, elas correspondem a um tempo curto para se fazer. Não, muitas das vezes, o planejamento da auditoria, na sua fase de planejamento preliminar, que são essas 4 etapas, eles levam até metade do tempo do trabalho de auditor. Isso varia muito, é claro, mas existem situações em que o planejamento é uma parte significativa do tempo do auditor na execução do trabalho de auditoria. Tá? Então, essas 4 etapas elas são chamadas de planejamento preliminar, e depois do planejamento preliminar nós temos o teste, o planejamento de conformidade. Planejamento de conformidade, como o próprio nome diz, conformidade vem de conforme. O planejamento de conformidade corresponde à aplicação dos testes de conformidade. E que testes de conformidade são esses? São testes que o auditor executa através de procedimentos de auditoria para verificar se o que ele levantou no planejamento preliminar, que corresponde a todas as informações recebidas sobre principalmente os controles internos, realmente são verdadeiras. Então o auditor vai ali testar, por isso que nós chamamos de teste. O auditor vai testar se aquelas informações sobre os controles internos realmente estão sendo praticados dentro da empresa. Porque lembram-se que ele avaliou o controle interno pelo que ele viu, pelo que informaram para ele, mas pode ser que alguma daquelas informações não sejam realmente aplicadas na empresa. Então, como é que ele vai definir a qualidade desses controles internos para poder fazer uma correspondência com a qualidade das informações contábeis, se ele não testar se tudo aquilo que ele obteve de informação sobre esses controles internos realmente são verdadeiros e são aplicados dentro da empresa. Eu tenho exemplos de trabalho de auditoria em que o auditado, né, no afã de querer apresentar controles internos bons, ele mentia para a equipe, dizendo que existia um determinado controle interno e não existia. Exemplo bem clássico, já teve casos em que o auditor foi fazer a avaliação do financeiro lá, da
tesouraria e perguntou se, por um acaso, a tesouraria fazia conciliações mensais, conciliações bancárias mensais, ou se o contador fazia conciliações mensais, ou se a tesouraria fazia conciliações diárias. E a resposta do auditado, né, do responsável lá pela área de tesouraria e pela contabilidade, é que faziam sim, faziam conciliações mensais, faziam conciliações diárias. Beleza, ótimo, o auditor saiu dali contente. Poxa, os caras estão com um controle interno bom, fazem conciliações diárias, fazem conciliações mensais através da contabilidade. E aí passou as 4 etapas do planejamento preliminar, ele foi testar para ver se existia realmente as conciliações ditas a ele lá no planejamento preliminar. E qual foi a surpresa dele? A contabilidade não fazia conciliação mensal. E eu não estou falando conciliação mensal nos tempos de hoje, em que as diferenças entre o razão contábil e o extrato bancário são mínimas. Eu estou falando da época em que a informática ainda não estava ainda tão desenvolvida, adiantada como nos dias de hoje. Mas ainda assim isso não elimina a necessidade da conciliação bancária. E naquela época o auditor percebeu, através dos seus testes de conformidade, que a empresa não fazia, aliás, a contabilidade não fazia as conciliações mensais. Qual é o efeito disso? O efeito é que pode existir diferenças entre os extratos bancários e o razão contábil que vão promover uma distorção nas demonstrações contábeis. E é isso que o auditor procura avaliar. Se existe a possibilidade de distorção nas demonstrações contábeis. E um teste de conformidade vai nos dar essa possibilidade, essa visão de possibilidade, de probabilidade de distorção nas demonstrações contábeis. Ok? Bom, então, vamos aqui dividir o planejamento. O planejamento é dividido em 2 partes. Na primeira parte, nós temos o planejamento preliminar. O que nós fazemos no planejamento preliminar? Basicamente, obtemos informações. Primeiro, conhecimento e entendimento da empresa, dos negócios, das operações, dos controles internos. Isso está detalhado lá no MBCTA 200. Depois, nós avaliamos esse controle interno. Depois, nós definimos o nível de tolerância do auditor às distorções nas demonstrações contábeis. Nós chamamos isso de definição de relevância. Né? Também a NBCTA 320 dá um conceito e um detalhamento bem profundo sobre o que é essa relevância. Depois nós fazemos a avaliação dos nossos riscos no trabalho, né? E eu acabei esquecendo de dizer, né? Falei sobre o risco do médico, o risco do engenheiro, até o risco do professor, esqueci de falar qual é o risco da auditoria. Qual é o risco que o auditor corre na execução de um trabalho? É o risco de emitir uma opinião dizendo que está tudo ok, que aquelas demonstrações contábeis podem ser confiáveis pelo investidor, pelo fornecedor, pelo financiador, por todo o público em geral interessado nela, mas, infelizmente, aquela demonstração contábil não merece confiança. Quem é que errou? Errou o contador, errou a administração, mas também errou o auditor, quando ele disse que todo o mercado, né, todo o establishment que se utiliza daquelas demonstrações contábeis para tomar decisões, eles precisavam de uma opinião que fosse realista. E o auditor, errando, ele cometeu um erro grave, porque ele disse que as demonstrações contábeis eram confiáveis, deu uma opinião positiva, sem modificação, e as demonstrações contábeis não eram confiáveis. Então esse é o risco do auditor. Se ele não fizer um bom trabalho
aqui, ó, nessa primeira fase do processo da auditoria, que é o planejamento, se ele não fizer um bom trabalho nessa primeira fase, ele corre sérios riscos de cometer um erro de avaliação desses controles internos e se prejudicar na hora que emitir a opinião dele sobre as demonstrações contábeis. Okay? Então, primeira fase do planejamento preliminar, é a fase mais profunda do trabalho de auditoria. Segunda fase, a fase de conformidade, é o planejamento de conformidade, que tem no seu escopo a execução de testes de auditoria para identificar se os controles internos levantados, eles realmente existem e, mais profundo do que isso, se eles realmente estão sendo aplicados dentro da empresa. Essa é a nossa fase de planejamento, vista de uma visão de cima para baixo. Na sequência, nós temos, então, a execução do trabalho de auditoria. A execução do trabalho de auditoria, ela parte de um início. Esse início é o final do trabalho do planejamento de auditoria. Tá? A base do trabalho da execução de auditoria é o final do trabalho do planejamento de auditoria. Por que é o final? Porque o trabalho de auditoria no planejamento, depois que é concluído, o auditor vai fazer o que nós chamamos de memo de planejamento. O que é um memo de planejamento? O memo de planejamento está para o auditor, está para a equipe que vai fazer a execução do trabalho da auditoria, assim como um projeto de um prédio está para o engenheiro da obra. O engenheiro da obra vai seguir todo aquele projeto do projetista, né, do engenheiro projetista, para que a auditoria, para que o prédio seja construído de acordo com o projeto. Assim também o auditor, no final do planejamento de auditoria, ele vai fazer um memorando de planejamento definindo todas as etapas da execução do trabalho de auditoria em detalhes bem pormenorizados. A gente vai estudar isso depois com um maior nível de detalhe. Aqui o que eu quero é que vocês entendam que entre o planejamento da auditoria e a execução do trabalho da auditoria tem um memo de planejamento que é a base para que a equipe de execução da auditoria possa desenvolver o seu trabalho com base no que foi planejado pela equipe de planejamento de auditoria. E aqui vai também uma outra colocação importante, nem sempre a equipe do planejamento é a mesma da execução. É possível que a equipe de execução do trabalho de auditoria seja uma equipe diferente da equipe de planejamento. Mas se existe esse projeto, se existe esse desenho de como a auditoria deve ser executada, pode vir qualquer equipe que não seja a equipe do trabalho de planejamento da auditoria, que vai executar o trabalho da auditoria de uma forma sólida, confiante naquilo que foi planejado. Ah, professor, então quer dizer que posso confiar no planejamento e executar o trabalho exatamente do jeito que está lá? Pode, entretanto, como todo planejamento em qualquer área de profissional, ela está sujeita a correções, a desvios de percurso. E se a equipe de auditoria perceber que houve alguma distorção no planejamento, ela deve corrigir o rumo, para que a execução seja feita com a melhor qualidade possível e não provoque um alto grau de risco no objetivo do trabalho do auditor. Ok? Então, na execução da auditoria, nós temos os trabalhos de natureza normativos, né, e os trabalhos de natureza não normativos. O que significam a execução normativa e a execução não normativa? A execução normativa são aqueles procedimentos de auditoria que são obrigados segundo as normas de auditoria. E aqui nós estamos falando das normas 505, 560 e 580. Tá? A execução não normativa, elas também estão definidas nas NBCTA 500, 501
510 e 520, 530, mas elas vão ser executadas de acordo com a realidade daquela empresa, de acordo com a necessidade de procedimentos de auditoria naquela empresa, em decorrência da avaliação dos controles internos. Tá? Então, a execução do trabalho de auditoria se dá através de duas etapas. A primeira etapa, que podem ser simultâneas, né? A execução normativa, que são procedimentos de auditorias executados e definidos nas normas 505, 560 e 580, e a execução não normativa, que corresponde aos procedimentos de auditorias aplicados segundo a necessidade do trabalho de auditoria, em conformidade com a avaliação desses controles internos aqui. Tá? Então, em relação à execução de auditoria, é isso por enquanto que nós precisamos saber. Mas agora chegamos ao final do processo crítico de auditoria, que é o objetivo da auditoria. E nesse objetivo, como eu falei anteriormente, o objetivo da auditoria é emitir uma opinião sobre as demonstrações contábeis, e essa opinião ela é formalizada através do que nós chamamos de relatório dos auditores independentes. Tudo que diz respeito ao objetivo da auditoria, tudo que diz respeito ao relatório dos auditores independentes, a gente encontra lá nas NBCTAs do grupo 700, 702, 705, 706, enfim, o grupo 700 das normas, que nós já estudamos na aula passada, ela fala todas sobre o relatório dos auditores independentes. A gente usa uma sigla aí só para efeito estratégia didática, que o relatório dos auditores independentes é o RAI. Isso não quer dizer que numa pergunta qual o nome da formalização do objetivo de auditoria, quem responder RAI está errado. O RAI é só uma forma didática para memorizar o relatório dos auditores independentes como a formalização do objetivo da auditoria, que é emitir uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Tá? E esse relatório dos auditores independentes, ele tem dois tipos. Né? Você pode emitir dois tipos de opinião. Né? Esses dois tipos, eles são a opinião modificada e a opinião não modificada. Eu não vou entrar no mérito agora de quais são as opiniões não modificadas e qual é a opinião modificada. Eu quero deixar só essa visão geral do processo de auditoria para que vocês entendam, vendo de cima para baixo, como é que funciona um trabalho de auditoria. Muito bem. Formalizado o relatório dos auditores independentes, assinado, encaminhado para o cliente, existe uma outra informação, um outro trabalho do auditor que é extremamente importante. E nós vamos falar agora. São os papéis, não é papias, é papéis. Né? Um erro aqui de digitação. São os papéis de trabalho, ou, como se chama hoje, através das normas, a documentação da auditoria, que está lá detalhado, bem os conceitos e tudo o que precisa saber sobre documentação de auditoria nas NBCTAs 230 e 500. O que são esses papéis de trabalho? Papel de trabalho é um nome que a gente usa no jargão, no nosso jargão de trabalho mais usual, porque antigamente, quando não existia computador, e eu venho dessa época em que a gente fazia auditoria na mão grande, né, sem muitas ferramentas digitais ou de computadores, de notebook, desenvolvendo o trabalho. Antigamente a gente saía para fazer um trabalho de campo com umas pastas chamadas, que nós chamávamos de urubu. Então, o que é urubu? Não sei se vocês já viram aquelas pastas que são grandes, meio quadradonas, pretas, que dá para você colocar pastas azeis até nela. A gente saía com aquelas pastas.
E dentro dessas pastas pretas, que nós chamávamos de urubu, os trainees, né, suavam, sofriam nessa época, porque essas pastas quem levava eram os trainees. Hoje não, os auditores de hoje em dia, mesmo os trainees, os estagiários, como queiram chamar, eles já saem com o notebook debaixo do braço. Né? Oh, que diferença! Ali dentro daquele notebook estão todos os papéis de trabalho do auditor. Mas na minha época, no início da minha carreira, a gente saía com aquelas pastas pesadas, aqueles urubus, cheio de pasta Z ou cheio de pastas de fibra. E dentro dessas pastas é que existiam os papéis de trabalho. Porque não existia pendrive, não existiam arquivos digitais. E aí a gente tinha que fazer o trabalho de auditoria no papel mesmo, na mão grande, na cópia, no papel original. Aí nossas pastas de trabalho eram pastas físicas e não pastas virtuais. Hoje eu faço auditoria com pasta virtual. Os únicos papéis que eu tenho que ter na minha pasta de papéis de trabalho, ou na minha documentação de auditoria, os únicos papéis físicos que eu tenho que ter são o relatório assinado por mim e a carta de gerência, né, que a gente recebe do cliente assinado. Só. Isso porque eu não tenho assinatura digital. Se tivesse, nem isso eu precisava ter como papel físico. Então, esses são os papéis de trabalho. Papéis de trabalho são todos os documentos utilizados que dão ao auditor a evidência do seu trabalho feito. Porque para emitir uma opinião, você tem que ter evidências que chegou àquela conclusão. E essas evidências elas são documentadas naquilo que nós chamamos papéis de trabalho ou documentação de auditoria, que estão conceituados lá na TA 230 e na TA 500. Muito bem, pessoal. Essa é a visão que eu gostaria de passar para vocês, uma visão sobre o processo da auditoria, ou isso que eu chamo de caminho crítico de auditoria. Esse é o caminho crítico de auditoria. Um caminho que se inicia pelo contrato e se conclui pelo relatório dos auditores independentes. E que no meio desse caminho, no meio desse input, desse output, nós temos um processo formado pelo planejamento de auditoria e a execução do trabalho de auditoria. Mas agora nós vamos descer um pouco ao detalhe de cada uma dessas fases, começando, lógico, pela fase do planejamento de auditoria. Em primeiro lugar, vamos fazer uma divisão aqui, dizendo que o planejamento de auditoria, ele tem lá o contrato de auditoria, né, que é a fase anterior ao planejamento, com o escopo dos serviços, em que vamos ter o tipo de auditoria e a database daquele trabalho, e database é o fechamento das demonstrações contábeis. Né? Mas, professor, não é 31 de dezembro? Não necessariamente. Nós podemos fazer trabalhos intermediários, chamados ITRs, e a database não seria o fechamento, seria o fechamento do trimestre. Nós também podemos fazer trabalhos semestrais ou trabalhos em que o exercício social da empresa não é exatamente igual ao exercício civil, né, que fecha em 31 de dezembro. Então, a database é fundamental para nós entendermos em que database nós vamos emitir a nossa opinião. E depois os honorários, que vem também que é uma informação que vem no contrato, onde lá estão as horas estimadas de auditoria, e é em cima dessas horas estimadas que nós vamos fazer o nosso planejamento de trabalho, que vai gerar aquilo que eu falei, que é o memo de planejamento com todos os trabalhos que deverão ser feitos na execução. Partindo do contrato de auditoria, nós entramos no campo e iniciamos o planejamento preliminar. Já falamos o que é o planejamento preliminar anteriormente. O planejamento preliminar é o conhecimento e o entendimento de que aquela palavrinha que eu uso com meus alunos para que eles possam decorar, planejamento, conhecimento e entendimento do ENOC.
né? Mas conhecimento do Enoque. Conhecimento do Enoque. O Enoque começa com é de empresa. Então, conhecimento da empresa. Conhecimento de tudo que vem de fora para dentro. Quais são os aspectos legais, Receita Federal, Estadual, Municipal, legislação aplicável, impostos que incide, né, os aspectos tributários, conhecimento societário, quem são os sócios, são pessoas físicas, são pessoas jurídicas, é uma hold, é uma controlada, quem são os investidores principais dessa empresa, né? Quais são as partes relacionadas dessas empresas, é conhecer o estatuto dessa empresa, é ler as atas de reunião dos sócios e diretores, é tomar conhecimento todo desse aspecto societário dessa empresa que eu estou auditando. Também conhecer a organização, ver se existem manuais de norma, ver se existem fluxogramas, ver se existem organogramas, como a empresa está organizada estruturalmente. Tudo isso são informações que eu preciso conhecer enquanto auditor, porque eu preciso entender como é que essa empresa funciona. Depois de conhecer a empresa, nós vamos conhecer o negócio da empresa, né? Vamos conhecer o negócio no que diz respeito a seus concorrentes, a seus fornecedores, ao mercado, a fatia que essa empresa tem desse mercado, né? Ao governo, ao marketing. Então, todos esses aspectos relacionados com o negócio, o auditor tem que tomar conhecimento, porque ele vai se envolver com as demonstrações contábeis. E as demonstrações contábeis, elas refletem atos que tenham sido tomados em relação a essas informações, por exemplo, ou fatos que foram tomados através dessas informações na empresa ou no mercado, que vão afetar as demonstrações contábeis. Então, o auditor precisa saber conhecer a empresa e o negócio nesse nível de detalhe. Também o auditor precisa conhecer as operações da empresa, né? Uma empresa sempre tem basicamente 4 operações: as operações de natureza financeira, as operações de natureza administrativa, as industriais e as comerciais. Basicamente, toda empresa tem essas 4 operações. Então, eu preciso entender como é que funciona cada uma dessas operações. Eu preciso ir lá, visitar, conversar com os responsáveis por cada uma dessas áreas, conhecer bem de perto e profundamente os controles internos de cada uma dessas áreas, da área financeira, da administrativa, industrial, comercial. Preciso conhecer a estrutura de cada uma, preciso ver se essa estrutura está adequada para o porte da empresa. Então, essas operações também precisam ser conhecidas pelo auditor. O auditor também precisa conhecer os controles internos. E esses controles internos, eles podem ser administrativos ou contábeis. Na próxima aula nós vamos estudar de forma mais profunda esses controles internos. E, aliás, vamos investir bastante tempo estudando esses controles internos, porque existem os controles internos que são tradicionais, existem aqueles controles internos definidos pelo COSO, que é um órgão internacional de controle interno, e tudo isso a gente vai estudar ainda na sequência do nosso programa de estudo. Okay? Bom, depois que nós conhecemos e entendemos tudo isso, nós vamos avaliar esses controles. Já explicamos por que nós avaliamos. Vou repetir. Avaliamos os controles internos, porque esses controles internos são a base, são a sustentação da nossa avaliação sobre as demonstrações contábeis. Elas são um dos alicerces. Eu sempre digo que o trabalho da auditoria tem 2 alicerces. Então, imagine assim uma casa, não sei se vocês conhecem o Museu de Arte lá de São Paulo, que fica na Avenida Paulista. O Museu de Arte é um prédio lindo, né? E ele tem praticamente 2 bases, né? 2 que ficam de um lado e 2 que ficam do outro. E tem um vão no meio deles enorme,
não sei precisar se é o maior vão da América Latina, mas do Brasil eu imagino que seja. E o controle interno é como aquele prédio que fica em cima de duas bases fundamentais que sustentam o prédio, né? São os alicerces daquele prédio. O primeiro alicerce do trabalho da auditoria chama-se normas. São as normas internacionais de auditoria, onde o auditor tem que se debruçar para seguir todos os passos de um processo de auditoria com base nessas normas. O outro alicerce eu chamo dos controles internos. Então, essas são as duas bases do trabalho do auditor, as normas e os controles internos. E no trabalho de campo, no trabalho de execução, esses controles internos é que nós vão nos dar uma prévia de como nós vamos encontrar aquelas demonstrações contábeis. Como eu já falei, se esses controles forem bons, isso significa que nós vamos ter, teoricamente, uma demonstração contábil boa. Tá? Mas se esses controles forem ruins, isso significa que nós vamos ter, provavelmente, também demonstrações contábeis não muito boa qualidade. Depois que avaliamos o controle interno, fazemos o trabalho de definição de relevância, né? Normalmente, volto a dizer, lá na NBCTA 320 fala sobre esse passo do trabalho da auditoria. E, finalmente, dentro do planejamento preliminar, nós fazemos a avaliação dos riscos de auditoria que estão definidos lá na TA 315. Quais são os riscos do trabalho de auditor? Existem 3 tipos de risco no trabalho de auditoria. Os riscos que nós chamamos riscos inerentes, os riscos que nós chamamos riscos de controle e os riscos que nós chamamos de risco de detecção. Por que riscos inerentes? Porque esses riscos são provocados pela própria natureza humana, ou seja, os riscos são inerentes à natureza humana. Mas que natureza humana pode provocar risco do auditor emitir uma opinião em desacordo com a realidade das demonstrações contábeis? O risco que todos nós corremos, o risco de erro, o risco de cometer um erro, os riscos de negligenciar, né? Então, esses erros, essas falhas que são provocadas pelo ser humano, podem acontecer dentro da empresa. E por conta desses erros ou dessas falhas provocadas pela natureza humana, um determinado registro contábil pode sair errado e trazer uma distorção relevante ou não relevante para as demonstrações contábeis. Então, por isso que os riscos inerentes, eles são estudados por nós para que a gente possa avaliar a probabilidade de que nós venhamos a encontrar dentro da estrutura da empresa possíveis erros nas demonstrações contábeis provocados pelo ambiente de controle, ou seja, pelas pessoas que trabalham naquela empresa. Outro risco nós chamamos de risco de controle. E como eu já falei tanto em controle interno para vocês, é bem possível que vocês já possam estar fazendo uma associação de que risco de controle é aquele risco provocado pela ausência de controle interno. E se a gente já percebeu, já viu que quanto melhor forem os controles internos, melhor será a qualidade das informações contábeis. Quanto pior forem os controles internos, pior será a qualidade das demonstrações contábeis, significa que a ausência desse controle vai provocar o que nas demonstrações contábeis? Distorções. E essas distorções, esses erros, eu não gosto de chamar erro, eu prefiro chamar a palavra-chave na nossa atividade profissional, que se chama distorção. Essas distorções elas podem ser relevantes. E sendo relevantes, elas vão nos fazer emitir uma opinião modificada. Né? Tá? Então, por isso, o risco de controle também é estudado e avaliado pelo auditor nessa fase
preliminar. Depois nós temos os riscos de detecção. Ora, vejo que o primeiro tipo de risco é o risco inerente, em que as pessoas da empresa podem provocar erros nas demonstrações contábeis ou distorções nas demonstrações contábeis, porque elas são humanas, elas estão suscetíveis a errar. Tá? Elas têm as suas limitações inerentes a esse erro. Depois, os riscos podem ser também classificados como de controle, porque os controles internos dessa empresa, eles podem ser bem ruins, ou podem ser ou pode existir falta de controles em algum processo operacional, administrativo, financeiro daquela empresa, e a falta desses controles, a ausência desses controles, ou os controles não serem de boa qualidade, isso pode provocar também distorções contábeis nas demonstrações contábeis. E essas distorções podem ser relevantes. E sendo relevante, o auditor pode emitir uma opinião modificada, que não é o que nenhum auditado ou mesmo auditor quer, mas se for necessário, ele é obrigado a modificar a sua opinião em função das distorções relevantes ocorridas nas demonstrações contábeis. Mas assim como tem o erro provocado pela natureza humana, assim como tem a distorção provocada pela ausência ou deficiência de controle, também existe o erro provocado pelo próprio auditor. A esse erro provocado pelo próprio auditor, nós chamamos de risco de detecção, né? Essa distorção é a possibilidade, a probabilidade de que o auditor ele emita uma opinião em desacordo com a realidade, mas que isso tenha sido provocado não pela empresa, mas sim por ele. E o que pode fazer com que o auditor emita uma opinião que não esteja coerente com a realidade da empresa? Pode ser por negligência dele, pode ser por um planejamento mal realizado, mal desenhado, que levou a equipe de execução a fazer uma auditoria inadequada para o nível de controle daquela empresa, né? Pode ser por dolo, né? Pode ser por fraude. Então, tudo isso pode acontecer para que a probabilidade de emissão de uma opinião em desacordo com a realidade tenha como fonte ou tenha sido provocado pelo auditor. Ok? Então, 3 riscos de auditoria. Riscos inerentes, que é provocado pela própria natureza humana, então, em função disso, ele está dentro do ambiente dessa empresa, né, o ambiente das pessoas que trabalham nela. O risco de controle, provocado pela ausência de controles ou por um controle inadequado, né, ausência de controle, ou um controle que é inadequado, ou um controle que precisa melhorar. E, finalmente, o risco de detecção, que é o risco provocado por algum motivo que venha da pessoa, do auditor, ou do trabalho que o auditor executa naquela empresa. Esses são os 3 riscos de auditoria. Na sequência, nós vamos falar aqui do planejamento de conformidade. Como nós vimos, existem 2 planejamentos. O planejamento preliminar e o planejamento da auditoria de conformidade. O que é esse planejamento de auditoria de conformidade? Nós chamamos de planejamento de conformidade. O planejamento de conformidade são a execução dos procedimentos de auditoria. A NBCTA 500 e 520 nos dão alguma pitadinha do que significa isso. Tá? Então, a conformidade vem de conforme. Através da aplicação desses 2 tipos de testes, nós vamos perceber se aqueles controles que foram levantados, eles realmente estão sendo aplicados dentro da empresa, né? Esses procedimentos de auditoria, portanto, abrangem esses 2 tipos de teste de auditoria.
O primeiro que nós chamamos teste de controle e o segundo que nós chamamos teste de substantivo. Olha o controle aí. O controle vai acompanhar o auditor desde o início do trabalho até o final do trabalho. Então, olha o teste de controle aí. O que visa um teste de controle? Um teste de controle visa avaliar a efetividade dos controles internos. Ou seja, vão verificar, o auditor, através desses testes, vai verificar se os controles que eles levantaram na abordagem inicial do planejamento, o planejamento preliminar, se eles realmente são efetivos, se eles são aplicados, se eles existem na prática daquela empresa. Tá? E esses testes de controle, eles identificam controles para a prevenção de distorções relevantes. Porque os controles eles podem ser utilizados, podem não, e devem ser utilizados como prevenção para distorções relevantes. Então, através desses testes de controles, o auditor vai verificar, finalizando, se aqueles controles que ele levantou realmente são efetivos, se realmente eles são praticados dentro da empresa. E através do resultado da avaliação desses testes, ele pode perceber se é possível existir distorções ou não nas demonstrações contábeis. A outra abrangência dos procedimentos de auditoria está no aspecto substantivo dos testes. Por isso nós chamamos testes substantivos. E o que são esses testes substantivos? Esses testes substantivos, eles visam detectar materialmente distorções relevantes. Enquanto que os testes de controle visam avaliar a efetividade dos controles, os testes substantivos vão identificar, vão detectar, vão valorizar eventuais distorções relevantes nas demonstrações contábeis. E esses testes substantivos eles são executados na forma de teste de detalhe ou os próprios testes de procedimentos analíticos. A gente vai estudar esses testes com mais detalhes na sequência das nossas aulas. Hoje nós só estamos falando de uma forma genérica, ok? Bom, pessoal, como eu falei anteriormente, concluído a fase de planejamento preliminar, concluído a fase de planejamento de conformidade, o que o auditor vai fazer? Estou ouvindo vocês falarem amanhã. Aliás, é amanhã isso aqui. Vamos fazer o memorando de planejamento. É aquele memorando detalhado que diz quantos auditores vão executar o trabalho de auditoria, quantas horas cada um dos auditores vão gastar para fazer a sua parte na execução do processo de auditoria. É aquele memorando de planejamento que vai dizer quais são os procedimentos de auditoria que cada auditor vai executar na segunda fase do processo de auditoria. É aquele planejamento que vai detalhar, vai formalizar toda a abordagem dada pelo auditor em relação aos controles internos e identificar quais são os riscos de auditoria, identificar qual é o limite de tolerância de auditoria, identificar digamos assim, o nível de controle, se são controles bons, se são controles ruins, se são controles que precisam melhorar. Tudo isso vai estar substancialmente detalhado nesse memorando de planejamento. Tá? É um relatório, um verdadeiro relatório com tudo que a equipe de auditoria da execução do trabalho de auditoria precisa para poder iniciar e concluir essa execução de auditoria. Muito bem. Na sequência, então, concluído o memorando de planejamento, a equipe de planejamento, se não for continuar o trabalho, ela se retira e numa próxima visita de trabalho de auditoria, vem a equipe de execução de auditoria. E o que a equipe de execução vai trazer nas suas mãos? Vai trazer os papéis de trabalho do planejamento e vai trazer o memorando de planejamento, que é o projeto da execução do trabalho de auditoria propriamente dito. Tá? Então, chegamos à execução de auditoria. Essa execução de auditoria, como nós falamos, ela está subdividida em duas fases, a fase da execução normativa e a fase da execução não normativa.
O que temos na fase de execução normativa? Temos aquelas recomendações das NBCTAs, que são aquilo que está previsto nas NBCTA 505, 560 e 580. 505 são confirmações externas. A gente também conhece essas confirmações externas como circularização. Circularizações em que o auditor encaminha para o auditado um formulário onde o auditado vai solicitar de um fornecedor, de um cliente, do advogado, de bancos, informações sobre aquela empresa para ser entregue direto ao auditor. A gente vai depois entrar em detalhes sobre isso também. Tá? Então, essas confirmações externas são as conciliações bancárias. O nome formal da NBCTA 505 é confirmação externa. O nome, segundo o nosso jargão, que a gente que já trabalha há séculos em auditoria, não conseguiu tirar isso ainda da cabeça, nós também chamamos de circularizações. Depois vem a NBCTA 560 sugerindo também os eventos subsequentes. Esse evento subsequente nem é uma sugestão, é obrigatório, porque depois de concluído o trabalho, nós temos que executar um trabalho chamado evento subsequente. Depois nós vamos estudar com mais profundidade o que vem a ser evento subsequente. E, finalmente, a NBCTA 580 nos também dá como obrigação a representação formal. A representação formal é uma carta que a administração do auditado fornece ao auditor e que vai dar um conforto no trabalho da auditoria e vai dar um conforto ao auditado de que o auditado colocou nas mãos do auditor tudo o que ele precisava para executar o seu trabalho. Tá? Então, esse é o trabalho de execução normativa. O trabalho de execução não normativa ele corresponde à aplicação, segundo a necessidade, dos procedimentos de auditoria. Nós vemos isso relatado lá na NBCTA 500, 501, 510, 520 e 530. Quais são os procedimentos de auditoria? Revisão analítica, inspeção, questionamentos, contagem, rastreamento, voucher, observação e repetição. Esses são os principais procedimentos gerais de auditoria. Não vamos entrar no detalhe dele, porque nós vamos estudar na sequência cada um desses procedimentos de auditoria. É importante vocês visualizar. Professor, qual é a diferença então entre a execução normativa e a execução não normativa? Como a execução normativa está definida na norma, o auditor vai executar. Como a execução não normativa não está definida de uma forma obrigatória na norma, o auditor, vai executar esses procedimentos na medida da necessidade de utilizar essas ferramentas. É tipo assim, eu sempre costumo comparar com uma caixa de ferramenta de um carpinteiro. O carpinteiro, ele anda lá com a sua pasta de ferramenta, né? E o que tem dentro da pasta de ferramenta naquela caixa de ferramenta do carpinteiro? Tem serra, tem martelo, tem o que mais? Tem o serrote, né? Tem alguns tipos de serra, tem aquilo que corta madeira, né? Que eu esqueci o nome. Tem uma série de ferramentas. Se ele for fazer uma cadeira, ele vai precisar de todas as ferramentas? Não, ele não vai precisar de todas as ferramentas. Ele só vai sacar daquela caixa de ferramenta dele as ferramentas que ele vai necessitar para fazer aquela cadeira. Assim são os procedimentos de auditoria. O auditor tem essas ferramentas que nós chamamos de procedimentos de auditoria e ele saca dessas ferramentas de acordo com a necessidade do trabalho, da execução do trabalho de auditoria. Tá? Então, de uma forma bem analógica, bem análoga, nós damos esse exemplo aí da caixa de ferramenta do carpinteiro como uma estratégia didática para vocês entenderem o que significam esses procedimentos de auditoria que são executados de acordo com a execução não normativa, que são diferentes da execução normativa, que são procedimentos de auditoria executados e orientados segundo as NBCTAs
505, 560 e 580. Ok? Concluído esses trabalhos de execução normativa e não normativa, o auditor ele pretende atingir algum objetivo, né? Ele executa esses procedimentos de auditoria procurando atingir alguns objetivos. Quais são esses objetivos que o auditor procura atingir na execução desses procedimentos de auditoria? Ele procura atingir esses objetivos. Ocorrência, ou seja, ele se faz a seguinte pergunta: ocorreram na entidade esses fatos? Integridade, ele se faz a seguinte pergunta: transações foram todas registradas? Portanto, são íntegras nas demonstrações contábeis? Exatidão, ele se faz a seguinte pergunta: os cálculos que foram elaborados, executados em todo esse processo operacional, eles estão exatos, não tem nenhum erro de cálculo que levou esses erros de cálculo a uma distorção relevante nas demonstrações contábeis? Ele se faz a quarta pergunta: o corte foi bem aplicado? Pertencem ao exercício todos os fatos que estão registrados na contabilidade? Ou visto de outro ângulo, não existem na contabilidade fatos do exercício seguinte reconhecidos nas demonstrações contábeis? Ele também se faz a quinta pergunta: a classificação contábil está adequada? A classificação das operações foram todas adequadas e refletem a posição real das demonstrações contábeis, ou as demonstrações contábeis refletem a posição real segundo a classificação contábil de cada fato que ocorreu no processo operacional da empresa? Ele se faz a sexta pergunta: existem de fato todas aquelas operações, existiram de fato todas aquelas operações que estão reconhecidas nas demonstrações contábeis? Ele se faz a oitava pergunta: existem os direitos e obrigações que estão reconhecidas em ativos e passivos naquela demonstração contábeis? Ou seja, os direitos e obrigações são legítimos, são autênticos, eles existem? Ele se faz a nona pergunta: fatos que ocorreram na empresa e foram reconhecidos nas demonstrações contábeis por conta dos registros contábeis, eles realmente ocorreram? Tem aqui uma diferença que você já deve ter percebido, entre integridade e autenticidade. A autenticidade define que aqueles fatos reconhecidos nas demonstrações contábeis realmente ocorreram. Integridade é se todos os fatos realmente foram registrados. Então, são duas coisas, não são semelhantes, são diferentes. Tá? E, finalmente, o auditor vai se perguntar: estão corretas todas as alocações e valorizações que foram executadas nas demonstrações contábeis, ou que foram reconhecidas nas demonstrações contábeis? Ou seja, a valorização dos estoques está correta? Foi feita de forma adequada? A alocação dos custos no processo produtivo, que gerou o custo da produção, que vai para a movimentação dos estoques, que vai gerar o custo dos produtos vendidos, essa alocação de custos foi adequada no trabalho do sistema de custeio da empresa? Então, esses são os objetivos dos procedimentos de auditoria. São para responder essas questões que o auditor vai executar esses procedimentos, não só os procedimentos normativos, como também os não normativos, e principalmente os não normativos, que são a ferramenta que o auditor dispõe para poder responder a todas essas questões que aí estão elencadas. Ok, pessoal? Então, isso é o processo de execução. E todo esse processo de execução já foi desenhado anteriormente pela equipe do planejamento de auditoria. O que a execução vai fazer é só aplicar esses testes de acordo com o trabalho que já fora feito de planejamento dessa execução da auditoria. Passado o trabalho de
da fase de execução de auditoria, nós chegamos finalmente ao objetivo de auditoria. E aqui nós vamos detalhar um pouco mais o que são esses objetivos, quais são os tipos de relatório que o auditor vai emitir, tá? Quais são os tipos de documentos que são emitidos através do relatório dos auditores independentes, que volto a frisar, está lá tudo normatizado no grupo de normas 700 da ATA, da NBCTA. Os tipos de... O documento que corresponde ao relatório dos auditores independentes, ele é composto de uma capa, né, para ficar bonitinho, para ficar charmoso, é óbvio, para ficar um relatório formal, profissional. O auditor faz a sua capa do relatório dos auditores independentes. Depois da capa, ele coloca a opinião. Eu não tenho nenhum relatório aqui agora para dar uma visão para vocês, mas depois da capa ele coloca a opinião dele, que vai ser modificada ou não modificada. Depois da opinião ele coloca as demonstrações contábeis, que suportam a opinião do auditor através das evidências coletadas pelo auditor na execução do seu trabalho. E depois das demonstrações contábeis ele coloca as notas explicativas. Então, esse é o conjunto dos papéis que correspondem ao relatório dos auditores independentes, né? Um relatório simples, mas que podem ter aí dezenas de páginas. Só de notas explicativas você pode ter 10, 20, 30 páginas. Depende da complexidade, do tamanho do trabalho da empresa, né? Porque aqui nós vamos ver de quem são as responsabilidades por cada um desses componentes do relatório dos auditores. E a primeira responsabilidade, claro, no relatório de auditoria, é a opinião do auditor, que é de responsabilidade do auditor. Agora, nesse relatório dos auditores independentes, o auditor, além de colocar a opinião, vejam que ele colocou também as demonstrações contábeis e as notas explicativas. E a pergunta que não quer calar é de quem é a responsabilidade por essas demonstrações contábeis e por essas notas explicativas. E o bom entendedor de auditoria que me assiste agora, lógico que vai responder que são de quem? Do contador, não é? Mas aí eu vou pedir para você procurar o seu professor e ver isso direitinho com ele. Porque as responsabilidades primárias das demonstrações contábeis e das notas explicativas não são do contador. As responsabilidades pelas demonstrações contábeis e pelas notas explicativas são da administração. E eu vou explicar aqui rapidamente para você que está me ouvindo, está me vendo, por que a responsabilidade primária não é da administração, do contador, e sim da administração. Porque todas as informações que estão nas demonstrações contábeis e nas notas explicativas são afirmações. São afirmações de quem? Daquele que é responsável por aquelas informações contábeis, por aquelas afirmações das demonstrações contábeis, que é a administração. O contador é só o operador de tudo isso. Tá? Mas as responsabilidades por essas informações não são do auditor e também não são diretamente do contador, são da administração. É ele que responde por essas informações contábeis civilmente, se for necessário. Tá? Então, opinião, responsabilidade do auditor. Demonstrações contábeis e notas explicativas que fazem parte do relatório do auditor, a responsabilidade é da administração. Não é o auditor que preenche ou que elabora essas demonstrações contábeis e essas notas explicativas. É a administração que é a responsável e é o contador que é o operador dessa responsabilidade da administração. Ok? Espero que tenha ficado bem claro isso para vocês. Na sequência, vamos ver aqui quais são os tipos de relatório que estão bem claros lá nas NBCTA 700 e 705. Como eu falei para vocês, existem dois tipos de relatório. Os relatórios modificados e os relatórios não modificados. Vamos começar pelos não modificados.
Quais são os relatórios que são modificados caso existam distorções relevantes dentro das demonstrações contábeis? Eu me contradisse aqui. Vamos começar pelos modificados. Então, os modificados são os relatórios sem ressalvas, ou seja, relatório limpo. É o relatório que toda administração gosta de receber, porque ali o auditor está dizendo que qualquer pessoa que lê aquele relatório pode confiar, porque ele é uma informação contábil confiável. O investidor que vê aqueles números ali pode confiar, pode tomar a sua decisão de comprar mais ações daquela empresa, porque um relatório é confiável. Depois a gente vai ver tecnicamente como se escreve esse relatório não modificado, que a gente chama de relatório sem ressalva. Vocês veem aí que está invertido, né? Relatório não modificado é relatório sem ressalva. Desculpe mais essa falha aí. Tá? Então, depois a gente vai estudar como é que se escreve esse relatório sem ressalva ou relatório não modificado. Os relatórios que são modificados, que infelizmente vai aparecer aqui no grupo dos não modificados, são os seguintes. São os relatórios com ressalva, são os relatórios adversos e são os relatórios ou opiniões negativas de opinião. Esses são os três tipos de relatórios modificados. Relatórios modificados, relatório não modificado. Tá? A gente vai estudar depois o que é um relatório com ressalvas, o que é um relatório adverso, o que é uma negativa de opinião. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, o que eu tinha para mostrar para vocês era isso. E aqui deixar mais uma vez bem claro para todo mundo que nada disso tem valor. Nenhum trabalho no planejamento tem valor. Nenhum trabalho na execução tem valor, mesmo que tenha um memorando de planejamento. Nenhum trabalho relacionado com o relatório e o próprio relatório do auditor tem valor, se esses trabalhos não estiverem suportados pelos papéis de trabalho ou documentos ou documentação da auditoria. É de suma importância. É uma questão sine qua non ter a evidência do trabalho feito do auditor através dessa documentação de auditoria que está lá toda definida e pormenorizada nas NBCTAs 230 e 500. Portanto, documentação da auditoria é fundamental para que todo esse trabalho tenha evidências, né, daquilo que foi dado pelo auditor como opinião em relação às demonstrações contábeis. Tá? Era isso que eu tinha para comentar com vocês sobre o caminho crítico da auditoria. Agora que vamos voltar, vou abrir aqui o espaço para podermos conversar. Muito bem. Aos meus alunos que já conhecem o meu esquema de aula, de videoaula, lá no portal da FADBA, né, da faculdade, vocês vão ter a partir de amanhã, um fórum onde vocês vão poder colocar os comentários, vão poder questionar alguma coisa, vão tirar dúvidas e também vão participar, se for possível, colocando um plus, colocando algo mais que possa melhorar a qualidade dessa videoaula. Isso vai ser muito bem-vindo. Eu fico feliz quando algum aluno meu incrementa a minha aula, a minha videoaula, através de informações lá no portal. Tá? E como você já sabe, essas informações, né, a participação no portal, ela é valorizada por mim. E também não se esqueçam, aqueles que estão vendo essa videoaula, e até os meus alunos, não esqueçam de dar o like aqui, de fazer os seus comentários nesse vídeo, para que esse professor possa melhorar não só a qualidade da sua aula, como a qualidade da videoaula propriamente dita. Tá bom? Muito obrigado a todos, que o nosso Eterno esteja acompanhando cada um dos meus alunos e aqueles que me veem através dessa videoaula. Fique com ele
e até o nosso próximo vídeo.